Olá, professora Angélica, mais uma resolução de questão da Unicamp, cursinho da Poli, Geografia. Vamos lá? A tabela a seguir destaca para o ano de 2019 os 11 municípios brasileiros que mais emitiram gases do efeito estufa causadores do aquecimento global, conforme o total emitido em CO2 em toneladas. Aí vem uma tabela. A tabela está sem título, só tem fonte, né, que é o ECO, um site importante aí, ambiental, o IBGE Cidades e o acesso aí recente 2022. E aí parece aí um perfil de estados, né, que já nos chama a atenção tranquilamente aí para a Amazônia, né? Você vê uma grande quantidade aí de cidades do Pará, em Rondônia, no estado do Amazonas, no estado do Mato Grosso. E algumas aí mais voltadas para as capitais, né? Duas, né? Mais voltadas para as capitais globais aí do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Então você já percebe pelo critério geográfico de agrupamento, né? Quem conhece os estados brasileiros, quem fez lá os exercícios com mapas que a gente sempre recomenda, né? A gente sempre recomenda, faça exercícios com mapas, transforme um mapa de vegetação em um mapa, um mapa de estado em tabelas. Quais coberturas vegetais encontram-se em quais estados? Um mapa de hidrografia, o outro de estados. Quais bacias hidrográficas encontram-se em quais estados? Esse aí, nesse caso, esse cordão de estados aí não é aleatório. São, na verdade, aqueles estados que compõem ali o chamado arco do desmatamento, que o neoliberalismo chama de arco do desenvolvimento, o arco da expansão agrícola, arco da fronteira agropecuária, como queiram, e os ambientalistas chamam de arco da violência, arco do desmatamento, arco da destruição, né? Entre outros, arco dos conflitos, né? Entre outros nomes. Então, essas duas interpretações são para a mesma região, que é aquela linha geográfica que vem ali do sul do estado de Rondônia, passa pelo norte do Mato Grosso, passa pela boa parte do norte do Mato Grosso, de Goiás, pega toda a parte oeste do estado do Tocantins e oeste do Maranhão. É o que corresponde, na verdade, à zona vulnerável do bioma amazônico e é realmente arco de desmatamento em grandes quantidades pelo avanço da soja e outras atividades agropecuárias. Então, trata-se realmente de uma questão que está abordando aí quando você junta aí na sua análise, né? Cada uma dessas cidades, em quais estados ela está com CO2, já fica aquela dica que é desmatamento, e aí aparece Rio de Janeiro e São Paulo para compor junto, porque são grandes emissores de CO2 por conta da poluição urbana, certo? E aí você parte para a interpretação dos dados, né? Como a gente também enfatiza nas nossas aulas, observe sempre os picos, né? Então, áreas territoriais maiores, né? Que você vê aí que corresponde com Altamira, Apuí, Lábrea, Novo Progresso, Porto Velho e São Félix do Xingu, são as áreas que têm maior emissão de CO2. Então, isso indica, né? Que a maior parte da área está em desmatamento, né? Para emitir CO2 desse jeito, nesses estados, nessas localidades, nessas cidades e nesses estados, né? Tem alguma atividade aí que impulsiona esse CO2 e, pelo nome das cidades, não é urbana, não são cidades de projeção urbana elevada, né, de destaque. As cidades urbanas de destaque aí são São Paulo e Rio de Janeiro, que foram colocadas pela banca examinadora para que você tenha uma ideia, né, de que essas localidades, Altamira, Lábrea, Novo Progresso também é um destaque, Porto Velho é um destaque, São Félix do Xingu é um destaque, tem emissão semelhante a São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, acontece alguma coisa nessas cidades e nesses estados cuja emissão de CO2 coincide com as grandes capitais brasileiras. Então tá uma dica aí, né, que essa atividade provavelmente seja desmatamento e a área, né, territorial em quilômetros quadrados dessas cidades e a densidade demográfica também é uma dica, né? Porque se tem menos gente, então não é uma atividade ligada a acúmulo de pessoas em sítio urbano, né? Então
Então, é alguma atividade que desmata ou alguma atividade que emite CO2 em grandes quantidades sem ter grande densidade populacional, o que indica realmente desmatamento, né? Então, pela análise da tabela associada aos dados do enunciado, você percebe aí qual que é a orientação da questão. Vamos para a última etapa aí, que é a última linha do enunciado, onde a banca examinadora insere o verbo de cobrança. Vamos ver? A partir da análise dos dados anteriores e de seu conhecimento, é correto afirmar que os municípios com, né? Então, o que está correto afirmar? Esse é o verbo de cobrança. Letra A. É correto afirmar que os municípios com menor extensão territorial e alta densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO2, decorrente da decomposição de resíduos sólidos e aterros sanitários, né? É o oposto que está aparecendo aí, a maior extensão territorial e menor densidade demográfica. A letra A já está eliminada. B de bola. Grande extensão territorial e baixa densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO2, o que se correlaciona com o avanço da mineração e construção de hidrelétricas. Tudo certo, exceto a última parte, né? Mineração e construção de hidrelétricas tem outros impactos ambientais que não envolvem necessariamente CO2 nessas quantidades, né? Vamos para a próxima, letra C. Menor extensão territorial e alta densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO2 decorrente da instalação de novas indústrias de bens de capital. Mais uma vez, né? Esse tipo de atividade não se correlaciona com a emissão de CO2 nessas quantidades e nesse perfil de cidades, né? Um perfil mais interiorano. D de dado, grande extensão territorial e baixa densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO2, o que se correlaciona com o avanço do desmatamento e incêndio florestal. Está aí a resposta. É uma daquelas questões com uma carga política bem forte, uma política ambiental. Todos sabem que eu sou partidária desta linha, né? Então me deixa muito satisfeita essa questão, porque infelizmente a coisa tá feia nessa região e não é de hoje, não tem a ver só com este mandato, outros mandatos também, né, infelizmente tem esses índices porque é muito difícil de controlar. Lembre-se que a Amazônia tem o tamanho da Europa Ocidental, só a Amazônia brasileira. Então, de fato, precisa de uma força-tarefa mais presente para conseguir controlar, satélites mais eficientes para conseguir monitorar. Então, de fato, essas cidades aí são muito conhecidas por estarem ali na linha de confronto. Dá uma olhada no mapa, reveja essa linha, porque ela está de novo aí nas questões, aparecendo novamente nas questões ambientais, ganhando peso nos exames. Então percorra essa linha nos mapas, veja as principais cidades. Lembre-se, é sul de Rondônia, norte do Mato Grosso, norte do Goiás, a porção oeste do Tocantins e oeste do Maranhão. É isso, até a próxima resolução comentada. Tchau, tchau.